Olá, galera, bem-vindos de volta aqui ao canal Agir. Muito bom ter vocês aqui. Bom, gente, eu tinha dito para vocês lá atrás, no começo do governo, aliás, em dezembro do ano passado, quando começou o negócio da PEC da transição, de que o governo tinha dado alguma escorregada para não pagar o salário mínimo de 1.320, porque foi aprovado na PEC o 7,7 bi para isso. Muito bem, isso começou a pipocar agora. Então saiu aqui na Folha de São Paulo, Gazeta do Povo, FDR, no IG, na UOL. Governo alterou dados para cortar artificialmente projeção de gastos com o INSS, de jornal. Essa é a matéria que nós vamos conversar já já, tá bom? Então você está no canal Agir com Caco Siqueira, é um prazer muito grande ter vocês aqui. Eu peço a sua gentileza de verificar se é inscrito aqui embaixo. Se tiver escrito em vermelho, inscrever-se, clica ali, se inscreve. No sininho do lado, põe em todos. Aí você vai estar recebendo notificações de todos os nossos conteúdos. Tá ok? Muito obrigado. Que ajuda demais o canal. Então, dito isso, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer enorme ter vocês aqui. Bom, gente, eu vou dar uma lida rápida na matéria, só no comecinho, porque eu vou passar um vídeo da doutora Yanara falando sobre isso. Ela vai explicar tintim por tintim para vocês, tá ok? Então vamos lá, rapidão, só um pedacinho dessa matéria. O governo federal alterou um dado no orçamento de 23 para reduzir artificialmente a previsão de gasto do INSS, Instituto Nacional de Seguro Social. A informação foi divulgada pela Folha de São Paulo nesta terça-feira, dia 11. Segundo o jornal, a alteração foi para evitar, de última hora, uma pressão maior sobre as despesas logo no início do novo mandato. O documento obtido pela Folha mostrou que a Secretaria de Políticas Econômicas, vinculada ao Ministério da Fazenda, Fernando Haddad, reduziu o valor do salário mínimo na grade de parâmetros dias após ter elaborado uma primeira versão com um piso maior de 1.320, valor prometido pelo presidente Lula a partir de 1º de maio agora, mas ele prometeu para início do ano, essa é a verdade. Abro aspas. A revisão da grade para manter o salário mínimo no patamar atual permitiu uma redução de 7,7 bilhões de despesas com de benefícios previdenciários em relação a previstos no orçamento, o que diminuiu o déficit projetado para o ano e afastou o risco de precisar bloquear outros gastos. Fecho aspas, diz o jornal. Isso é balela, mas vocês vão ver no vídeo da doutora Yanara. Eu converso com vocês no final. Assistam o vídeo aí. O governo de Lula alterou um dado no orçamento de 2023 para reduzir artificialmente a previsão de gastos com o INSS e evitar de última hora uma pressão maior sobre as despesas logo no início do novo mandato. Documentação obtida pela Folha por meio da Lei de Acesso à Informação mostra que a SPE, Secretaria de Política Econômica, vinculada ao Ministério da Fazenda, reduziu o valor do salário mínimo na grade de parâmetros dias após ter elaborado uma primeira versão com piso maior de R$ 1.320, valor prometido por Lula a partir de 1º de maio. A revisão da grade para manter o salário mínimo no patamar de 1.302 permitiu uma redução de 7,7 milhões de reais na despesa com benefícios previdenciários em relação ao previsto no orçamento, o que diminuiu o déficit projetado para o ano e afastou o risco de precisar bloquear outros gastos. A manobra foi alvo de um alerta na diretoria do Regime Geral da Previdência Social, vinculado ao Ministério da Previdência Social, responsável por calcular os gastos nas aposentadorias e pensões do INSS. Em nota informativa, assinada na data de 21 de março, véspera da divulgação do relatório bimestral de receitas e despesas, documento exigido por lei e que aponta-se a necessidade de bloqueios de recurso no ano, os técnicos do RGPS apresentaram os novos números sobre o salário mínimo de R$ 1.302.
Apesar disso, eles grifaram no texto que era necessário e relevante observar que os dados ficariam inconsistentes com a trajetória de gastos para o ano seguinte, projetada a partir do piso de R$ 1.320, conforme orientação dada 11 dias antes pela SPE em 10 de março. Segundo relataram os técnicos, a revisão das despesas do INSS atendeu a um e-mail enviado pela Coordenação de Assuntos Fiscais da Secretaria de Orçamento Federal, vinculado ao Ministério do Planejamento, às 10 horas e 35 minutos daquele mesmo dia 21 de março, de forma a considerar um salário mínimo de R$ 1.302 por todo o ano. Abre aspas. É necessário e relevante observar que os dados referentes ao período de 2024 a 2027 apresentados na nota técnica mencionada não estão consistentes com os dados de 2023 aqui enviados, uma vez que a série de despesas previdenciárias é encadeadas e as projeções foram elaboradas com base na grade de parâmetro da SPE MF de 10 de 3 de 2023, que apresenta para 2023 um valor de salário mínimo de R$ 1.320. Fecha aspas, diz a nota. A grade de parâmetro foi divulgada oficialmente em 17 de março, mas a SPE anunciou apenas sua estimativa para o crescimento do PIB e para a inflação, sem o valor do salário mínimo. Por isso, a mudança na véspera do relatório não era conhecida até o momento. Segundo técnicos experientes ouvidos sob reserva, esse tipo de solicitação é bastante incomum na rotina orçamentária, uma vez que as áreas demandam certa antecedência para conseguir produzir as projeções e os documentos necessários. Procurado, o Ministério da Fazenda disse que a Comissão Técnica de Gestão Orçamentária e Financeira e a Junta de Execução Orçamentária entenderam que o novo valor do salário mínimo não deveria ser incluído na grade de parâmetro antes da edição da medida provisória que oficialize o aumento adicional. A CTGOF é o colegiado formado por técnicos da Fazenda, do Planejamento e da Casa Civil para subsidiar as discussões da JEO, que, por sua vez, tem o poder de decisão e é formada pelos ministros Rui Costa, da Casa Civil, Fernando Haddad, da Fazenda, Simone Tebet, do Planejamento e Esté, da Gestão. A reunião da JEO para discutir a revisão do orçamento foi feita na manhã do dia 21 de março, mesmo dia em que os dados foram alterados. Haddad foi representado no encontro pelo secretário do Tesouro Nacional, Rogério Seron. A Fazenda ainda negou que a mudança na grade tenha tido como finalidade evitar um bloqueio de despesas. Abre aspas. A alteração ocorreu por motivos puramente técnicos, refletindo posicionamento da JEO e visando apenas seguir o protocolo padrão. Fecha aspas, diz a nota. O ministro do Planejamento e Orçamento informou que o relatório bimestral foi elaborado com base em diretrizes fixadas pela Junta de Execução Orçamentária. Segundo o órgão, o relatório considerou a despesa previdenciária projetada com base na grade de parâmetros elaborado pela SPE-MF de 21 de 3 de 2023, cujo valor do salário mínimo previsto para 2023 é de R$ 1.302, conforme diretrizes definidas pela referida junta para elaboração do relatório. O ministro da Previdência Social confirmou, via assessoria de imprensa, que a principal razão para a diminuição do gasto previsto com benefício veio de diferença do valor do salário mínimo. Segundo a pasta, a diferença nas despesas da Previdência será alterada a partir da eventual aprovação de um novo valor para o salário mínimo. Técnicos e autoridades ouvidos na véspera da reunião da JEO afirmaram na ocasião que a estimativa de déficit do governo para o ano estava na casa de 120 bilhões de reais. No dia seguinte, o número caiu para 107,6 bilhões de reais anunciados, equivalente a 1% do PIB, Produto Interno Bruto,
como vinha sendo prometido por Haddad. Além do expediente inusual de mudanças para a grade de parâmetro da SPE, há uma preocupação com a consequente superestimação dos gastos do INSS. Um especialista em contas públicas que preferiu não ser identificado, estima que a despesa com a Previdência deve ser de 13 bilhões de reais, maior que os 825,2 bilhões de reais calculado pelo governo do ano anterior. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se, dê o like, comente e compartilhe. Deus abençoe a todos. Grande abraço da família do professor Walter Júnior. Muito bem, pessoal. A doutora Yanara explicou em maiores detalhes. Mas aqui eu quero dar o meu parecer. O governo Lula fez uma promessa, não cumpriu. Na PEC da transição foi aprovado os 7,7 bilhões para o salário mínimo. Não é para pagar BPC/LOAS. Até porque o BPC/LOAS já estava na lei do orçamento. Né? Não com esse novo patamar. Tudo bem que fosse usar para cobrir. Mas estava lá, para cobrir, cobrisse. Então, até porque o benefício do INSS não sai da lei do orçamento. Não sai do orçamento do governo. Sai do trabalhador que paga todo dia seu INSS, todo mês. É recolhido do trabalhador que trabalha hoje em dia. Esses trabalhadores que trabalham hoje em dia e recolhem INSS é que pagam as aposentadorias de quem trabalhou ontem, há anos atrás, e são aposentados hoje. E os que trabalham hoje vão se aposentar daqui a alguns anos e quem estiver trabalhando vai pagar a aposentadoria deles. É assim o ciclo. Então não tem nada a ver com esse 7,7 bi, que era simplesmente para o BPC/LOAS. E são 5 milhões de BPC, dá tranquilamente para pagar o salário mínimo. Então, o governo usou de má fé nesse ponto. Então, eu peço aí, governo Lula, vamos cumprir suas promessas, né? E, abrir os olhos, porque o povo está de olho em vocês, tá? Votaram no senhor, acreditaram, mas estamos de olho. Nada impede aí, nós tiramos já a Dilma, tiramos o outro presidente lá, que é o Collor, e se for preciso, o povo tira também o senhor. Então, vamos aí providenciar para que o senhor faça um bom governo. É nossa torcida que você faça um bom governo, mas cumpra as suas promessas. Não fique enganando o povo. Você já prejudicou demais aí os aposentados que ganham acima do salário mínimo, que estão cheios de dívidas, cada vez mais, porque não tiveram os 8 ou 9% que era justo terem nos seus salários. E o senhor mesmo falou que era uma faixa muito pequena, era 26%. Pô, se era 26%, deixasse de dar aumento para vocês, parlamentares, né? De 38,5%, que daria para pagar tranquilamente esses 26% que faltaram de aposentadoria, do reajuste, né? Até porque você pode falar assim, não, mas o reajuste é só por um mês. Não, é todo mês que você vai receber os 45 mil reais. Os 594 parlamentares, mais o presidente, o vice-presidente, mais o pessoal do Supremo Tribunal Federal, mais todos os ministros, mas todo o pessoal do Ministério Público receberam aumentos também. E o aposentado, deixa eu nem fazer gesto aqui, né? Então, pessoal, a matéria vai estar aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, e eu preciso que você, aposentado, lute contra isso tudo. Cobrem dos seus deputados, dos seus senadores, a atitude do governo perante aos aposentados que ganham acima do salário mínimo. Nós precisamos muito do apoio de vocês. Mostrar que são 37 milhões. Então, tira a cadeira aí, tira o traseiro da cadeira e vai fazer o que você tem que fazer. Não só pedir que quem está aqui atrás da câmera faça por vocês. Você tem que fazer a sua parte. Então, nós contamos com todos vocês. Desculpe o meu jeito, talvez, grosseiro de falar, mas é que a gente, quando fala a verdade, às vezes machuca, né? E essa é a verdade. O aposentado é muito acomodado e está na hora de se mexer. Tá bom, gente? Eu estou fazendo a minha parte. Faça a sua. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a semana de vocês, o final de semana de vocês, né? Porque hoje é quinta-feira e nós temos o Dr. Tiago hoje às 17 horas. Não se esqueça. Eu espero você lá. Hoje às 17 horas, no canal Agir, Dr. Tiago Queiroz, Dr. Previdência, esclarecendo todas as suas dúvidas sobre Previdência Social. Tá bom? Conto com vocês lá.
beijo do Caco e até o próximo vídeo. Eu gosto de vocês, viu? Grande abraço.